Quero convidar os meus irmãos e as minhas irmãs a abrirem a sua Bíblia aqui em Gênesis, capítulo de número 43. Hoje mesmo, sendo o Dia das Mães, vou dar sequência ao tema que venho pregando com vocês. Durante 2 mensagens atrás, falei sobre o título José, um ferido que cura, trabalhando sobre a mensagem voltada ao perdão, a arte de perdoar, a arte de prosseguir, a arte de ser um curador ferido, ou um ferido que cura. Trabalhei nas minhas últimas 2 mensagens sobre esse título, José, um curador ferido, mas Hoje eu estarei mudando o título, mas ainda será a sequência daquela mensagem. Será a continuação dessas 2 mensagens. Só que eu vou dar um outro título, foi de propósito mesmo, porque durante essa semana, enquanto eu fazia a minha lição de casa, o Senhor me presenteou com uma passagem, que é o versículo de número 23 do capítulo 43. Gênesis, capítulo de número 43, versículo de número 23. E eu gostaria de ler com vocês. Mas antes da leitura, vamos orar. Vamos orar para que Deus fale conosco. Hoje é dia das mães, é dia da ceia. E eu quero continuar falando sobre a vida de José. Porque ele foi um ferido que escolheu curar. Ele não parou. Ele não permitiu com que a vida dele fosse estancada pela dor, pela tribulação ou, quem sabe, pela ferida. José foi ferido pela vida, foi ferido pelos irmãos, foi ferido pelo tempo, foi ferido pelas pessoas as mais variadas, mas ele olhou para tudo isso e ele disse, tudo bem, Deus tem um plano. E Deus vai me ajudar a vencer. E ele vence. Porque ele não olha para a ferida, ele olha para Deus. Ele não olha para a dor, ele olha para os céus. E realmente ele reescreve uma história linda. E ele tem sido aqui o tema das nossas reflexões. Sobre a grande lição e a grande doutrina do perdão. Porque, como eu venho dizendo aqui, nós precisamos aprender a perdoar, mas nós só conseguimos perdoar de verdade quando entendemos o perdão de Deus, quando vivemos o perdão, ou seja, nos perdoamos, aí sim a gente tem, eu diria, a bagagem suficiente para perdoar alguém. É claro que, ainda assim, se perdoar, receber o perdão e perdoar o próximo, está baseado nas nossas escolhas. Tem pessoas que não querem o perdão de Deus, não querem se perdoar e muito menos perdoar aos outros. São escolhas. E por isso que eu venho trabalhando sobre José, porque ele foi um ferido que cura. Ele quis o perdão de Deus, ele quis o auto-perdão e ele escolheu perdoar demais. Então, hoje a gente vai trabalhar sobre a vida dele ainda, mas como eu disse, o título da minha mensagem é outro, é Tesouro nas bagagens. Tesouro nas bagagens. Mas como eu disse e repito, para que você compreenda bem essa mensagem, assista, quem ainda não viu, nos 2 últimos domingos. Tá bom? Antes da leitura do texto, eu queria orar mais uma vez com vocês. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus, por hoje, por mais um culto que podemos celebrar aqui juntos ao Senhor. Obrigado, Deus, pela vida de José do Egito, que tem sido um tema excelente, onde temos tratado nesses últimos domingos a pessoa dele, o que o Senhor fez por meio dele. E te pedimos, ó Deus, hoje, nesse dia tão especial, que também é o Dia das Mães, te pedimos por todos nós, fala conosco, fala ao nosso coração,
e nos ensina. Nos ensina o que o Senhor realmente tem para nós, quer de nós, espera de nós. É assim, Pai, que eu oro, pedindo, tenha misericórdia da nossa vida. Nos ajuda, Pai, a progredir, a caminhar, a vencer. Ó Deus, e nos cura. Nos cura de todas as mazelas, nos cura de todos os problemas nossos, de todas as crises e, quem sabe, virosas. E, ó Deus, nos ajuda, assim como o Senhor ajudou José, nos pega pelas mãos, nos faz dar passos firmes, nos muda interiormente e exteriormente, porque, Senhor, sem Ti nós nada somos, nós nada fazemos e nada realizamos. Mas nessa hora tão especial eu peço, ó Deus, fala aos nossos corações. Ministra a Tua palavra à vida de cada um que participa desse momento, desse banquete conosco. E, ó Deus, trabalha na nossa vida, nos ajudando a entender melhor o perdão, nos ajudando a se auto-perdoar e nos ajuda também a vivermos o perdão a cada dia, para que a gente alcance uma vida muito abençoada. É assim que eu oro e é assim que eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. A tese das minhas mensagens anteriores era essa, era sobre o perdão de Deus, o perdão de si próprio e o perdão do próximo. E como eu concluí a minha última mensagem falando sobre o paradoxo de Manassés, que foi o nascimento de Manassés, onde Deus o curou de todas as dores e feridas do passado. José foi essa pessoa que olhou para a vida e disse, bom dia, vida. Independente do tempo, do clima, da estação. Ele passou pelas fases e ele venceu. E eu concluí na semana passada falando um pouco sobre isso, porque quando entendemos que Deus nos permite passar por lutas, provações, e eu até disse aqui e reprisei que Deus nos testará. Deus nos testará, irmãos. Não ache que o teste de Deus é que Ele está sendo maldoso. Não. Todos nós seremos testados por Deus. A vida de José é um grande case, é uma grande tese de alguém que foi testado e que foi aprovado. É simples assim. Ele foi testado. E por que Deus nos testa? Porque Deus deseja tirar do nosso coração o melhor de nós. Você tem coisas boas dentro de você. Todos nós. Tem hora que a gente acha que não tem. Porque vive um autovitimismo, ou quem sabe tivemos uma criação muito depreciada. Temos uma baixa autoestima de nós mesmos. Então, como que a gente vai tirar o melhor de nós mesmos se a gente acha que não tem nada de bom? Então, na provação, no teste, Deus quer tirar o melhor de nós. E também, Ele quer arrancar o pior de nós. Que tem alguns que vão para o extremo. Uns acham que não vale nada e outros acham que são a última bolacha do pacote de Jesus. E Deus está querendo nos ensinar, não, você não é a última cocada. Ou seja, você não pode estar acima de todos. Então, ao mesmo tempo, Deus quer tirar o melhor de nós, mas Ele quer arrancar o pior de nós. Então, ter esse equilíbrio de uma vida saudável é o que Ele tenta causar em nós o tempo todo. E foi isso que eu trabalhei nas minhas últimas mensagens, mostrando que a provação, o teste, ou como eu chamei, o paradoxo de Manassés, é ali o nosso encontro, é a nossa libertação. Porque se a gente viver no passado, a gente não vai sair daquele lugar. E se o seu passado foi bom, ótimo, mas e se o seu passado foi uma caverna repleto de teias de aranha, ou de dragões, ou de demônios? Não sair de lá pode ser o final da sua vida. E quem viveu um dia bom também no passado, e agora está passando dias difíceis, e fica num saudosismo doentio, também pode ser péssimo.
Você pode ter tido um passado de glória e agora não estar vivendo mais na glória. Eu queria te dizer que isso faz parte da vida, inclusive a palavra de Deus nos ensina isso. Por quê? Porque a vida do homem será comparado a uma erva, disse o Senhor. E a glória do homem, a flor da erva. Murcha-se a flor, seca-se a erva, mas a palavra do Senhor vive para sempre. Amém, meus irmãos? Ou seja, a nossa vida é como uma erva e os momentos de glória como uma flor. Em algum momento perderemos a vitalidade, perderemos, quem sabe, muitas coisas, mas não perderemos a fé. Ou seja, estamos firmados em Deus. E daí, se no passado vivíamos, em momentos esplêndidos e hoje não estamos mais? Ora, faz parte do ciclo da vida. Podem ver que muitos cristãos hoje não sabem nem morrer. Porque parece que morreu, acabou. É claro, a vida deles está nessa terra. O tesouro deles estão aqui. Eles são materialistas, consumistas, carnais. Eles não vivem em busca da Nova Jerusalém. O verdadeiro cristão desfruta das conquistas dessa terra, mas o seu tesouro está no além, é Deus, é a eternidade. Amém, meus irmãos? Então, hoje eu quero continuar falando com os meus irmãos, eu quero defender a seguinte tese, que todos nós temos um tesouro em nossas bagagens. Guardem o título, Tesouro nas Bagagens. E Deus está querendo nos ensinar o tempo todo que temos tesouro na nossa bagagem. E enquanto não descobrimos o que é esse tesouro e para quem é nossas bagagens, tudo fica incompleto, infrutífero e eu poderia dizer feio, sem sentido. Por quê? Porque só quem entende que tem tesouro nas bagagens, desfruta de algo singular. E o texto aqui de Gênesis 43, 23, diz algo lindo e eu queria ler com vocês. Fiquem tranquilos, disse o administrador. Não tenham medo. O seu Deus, o Deus de seu pai, foi quem lhes deu um tesouro em suas bagagens, porque a prata de vocês eu recebi. Então soltou Simeão e o levou à presença deles. Quero ler novamente, mas eu gostaria de destacar mais uma vez aqui as palavras desse administrador. Fiquem tranquilos, disse o administrador, não tenham medo. O seu Deus, o Deus de seu pai, foi quem lhes deu um tesouro em suas bagagens. Até aí. Que episódio é esse? Esse é o episódio onde os irmãos de José voltam ao Egito e agora levam Benjamim com eles. Quando eles chegam no Egito, José diz, levem-os para minha casa, matem um animal e preparem porque nós iremos almoçar. No momento em que eles chegam no Egito, e logo na sequência, o administrador muda a rota, muda o paradeiro do último encontro, eles já ficam preocupados, os 10 irmãos, nesse caso os 11 irmãos. Ou melhor, aqui estavam 10 irmãos, porque Simeão ainda estava preso. Ora, na última vez que tínhamos ido ao Egito, o governador do Egito disse que éramos espiões e mentirosos. Agora ele nos recebe, não nos recebe no lugar devido, mas nos leva para um outro lugar, diz que vamos comer na casa deles. Sabendo que quando voltamos da primeira ocasião,
Todos os nossos tesouros tinham sido colocados nas nossas sacolas de trigo, nas bagagens. Ora, eles ficaram com medo aqui, eles pensaram que era uma cilada. Então, de bate-pronto, eles disseram logo de cara para o administrador, logo após o convite: olha, administrador, eu quero dizer que quando voltamos, paramos no caminho, abrimos ali as nossas bagagens, notamos que o tesouro estava nas nossas bagagens, mas aqui estamos devolvendo aquilo pelo qual deveríamos já ter deixado no início, que eram os recursos da primeira compra, e estamos aqui trazendo mais dinheiro para comprar mais trigo para a nossa família. E aí o administrador faz essa afirmação, que é essas palavras: fiquem tranquilos, não se preocupem não, está tudo nos conformes. O tesouro de vocês, eu vi, como ele relata aqui no finalzinho, porque a prata de vocês eu recebi. Não fiquem com medo achando que vocês aprontaram, nos enganaram. Fiquem tranquilos. Mas olha as palavras do administrador, isso que é maravilhoso. E eu quero te lembrar de uma coisa: esse administrador aqui não era um judeu, era um egípcio. Não era José que estava dizendo. Mas olha agora, irmãos, perceba, ele estava a par da situação, pelo menos de parte da situação. Ele estava sendo um administrador que trabalhava com José, mas possivelmente, pelas palavras dele, a influência de José já tinha marcado a vida dele. Porque olha só o que ele diz, mais uma vez: não tenham medo. O seu Deus, o Deus de seu pai, foi quem lhes deu um tesouro em suas bagagens. O que aconteceu com vocês foi obra de Deus. Deus fez isso. Descansem. Então eles baixaram a guarda, se encontraram com Simeão, porque o texto diz que Simeão foi solto por esse administrador, e eles foram comer na casa de José. E lá comeram um banquete esplêndido, aonde a porção de Benjamim era a maior de todos. E ali a ordem que cada um sentou foi na ordem pelo qual eles tinham nascido. Ou seja, eles ficaram impressionados, mas como eles sabem da ordem? E por que estão tratando tão bem assim Benjamim? Eu venho falando com vocês das atitudes de José. E eu usei essa palavra, atitude, de propósito, porque quando entendemos o perdão de Deus, nós temos atitudes que valorizam o perdão de Deus. Quando entendemos o auto-perdão, as nossas atitudes mudam. Conosco mesmos. Se eu tinha uma baixa autoestima, eu passo a ter uma autoestima, ou pelo menos agora uma estima normal, saudável. Se eu tinha uma autoestima elevadíssima, eu diminuo isso, eu falo, não, eu não sou melhor do que ninguém. Ou seja, quando eu entendo o perdão de Deus e o auto-perdão, eu me coloco no lugar certo, eu tenho atitudes corretas conosco e com o próximo, pastor, o próximo também. A minha atitude será varonil, a minha atitude será correta. Irmãos, quando eu tenho apenas sentimentos de perdão, mas não perdoo, é só um sentimento. Se eu penso sobre o perdão, mas eu não ajo, é um sentimento. E é claro, irmãos, como eu mencionei nas minhas mensagens passadas, e como nos ensina aquele provérbio árabe que eu gosto sempre de citar a vocês. Sejam maduros nessa relação, eu diria familiar, ou entre amigos, ou entre irmãos. Se alguém um dia te feriu, perdoe essa pessoa. Isso não significa que você vai voltar a confiar nela como antes. É normal, porque agora você vai precisar do tempo. E o provérbio árabe que eu gosto de ensinar, para você que ainda nunca me ouviu citá-lo,
tem um provérbio árabe que ele é lapidar, que é o seguinte: quem me engana a primeira vez, o erro é do outro. Porque eu fui enganado, a culpa é do outro. Quem me engana a primeira vez, a culpa é de quem me enganou. Nós não vamos imaginar que um filho vai nos enganar, que um pai vai nos enganar, que um parente vai nos enganar, que um amigo vai nos enganar. Logo, se ele nos enganou, se ele mentiu para nós, a culpa é de quem? Então, o provérbio árabe, o começo é: se você me engana a primeira vez, a culpa é sua. Mas se você me engana a segunda vez, a culpa é minha. Por quê? Porque a pessoa já provou um pouco da natureza dele ou dela. Agora, irmãos, indiferente disso, a gente vai aprender o quê? A lidar com essas pessoas. E aqui muitos emperram, porque, ora, se eu sou enganado pela segunda vez, é porque eu me permiti confiar em alguém que já me traiu na primeira vez. Logo, o fato de não confiar mais não significa que eu tenho que odiar aquela pessoa. Eu só não preciso confiar nela. Não preciso mais emprestar as minhas coisas. Ou, como eu mencionei, dar uma fatia do meu coração. Quem me engana a segunda vez, a culpa é minha, porque eu me permiti. Por outro lado, irmãos, aprendam isso. Não vivam uma vida repleta de vinganças, porque isso só vai nos adoecer. Então, o que eu quero dizer com isso e por que eu venho trabalhando sobre as atitudes de José e falei desde a minha primeira mensagem sobre esse tema do perdão, que a primeira atitude de José é porque ele testa os seus irmãos, porque ele não sabia se os seus irmãos tinham mudado. Passaram-se mais de 20 anos. Porque ele foi vendido aos 17 anos. Ele sobe ao trono agora aos 30 anos como governador. Passam 7 anos de fartura, ou seja, ele está por volta de 37 anos. Começa a fome sobre o mundo, e é nesse período, ou seja, mais de 20 anos se passaram. Então, José, qual é a primeira atitude deles quando recebe os seus irmãos? Ele testa. Vocês são espiões. Ele não se revela, ele não sabia a quem estava indo. Mas a segunda atitude dele é que ele sai para chorar. Por que ele chora? Porque o coração dele era esse coração que tinha passado pelo paradoxo de Manassés. Deus tinha curado ele de toda dor, toda a tristeza do passado, da casa dos seus pais e da vida. Amém, meus irmãos? É isso que importa para nós, é a cura de Deus reinando em nós. E na minha mensagem da semana passada, eu falei bastante sobre que José continuou a testá-los. E ali concluí falando bastante sobre esse desejo de José, querendo vê-los o quê? Arrependidos. Porque eles voltam para casa e dizem para Jacó: nós só voltaremos para o Egito se levarmos Benjamim. Rúben fala com Jacó, dizendo: nós não vamos, pai, para o Egito. E Rúben até diz uma besteira, percebam que tolice. Rúben diz: peguem os meus 2 filhos, pai, e se eu não trouxer Benjamim, pode matá-los. Ora, você acha que Jacó ia fazer isso? Como vingança? Jacó era o patriarca. Ele não queria perder ninguém, ele não queria perder Benjamim, muito menos Simeão. Ele já tinha perdido José. Mas percebam, irmão, Jacó, lá em Canaã, ele já tinha aprendido a viver sem José. Guardem o meu título: um tesouro ou tesouro nas bagagens. Todos nós temos tesouro nas bagagens. Todos nós temos tesouro nas bagagens. O problema é que tem hora que a gente não valoriza as bagagens e muito menos os tesouros. E tem hora que a gente superestima o tesouro e a bagagem. José era essa pessoa brilhante, que estava ensinando aquela geração a valorizar o que? Realmente o verdadeiro tesouro nas bagagens. Então, hoje eu quero falar um pouco sobre essa última atitude de José. Porque essa última atitude de José, nesse último teste de José,
os seus irmãos passam. Porque lembra que eu disse que ele continua testando seus irmãos? Os seus irmãos agora vão para a casa de José, comem, e comem muito, celebram, descansam e partem no dia seguinte. E quando eles partem no dia seguinte, José tinha dito para o administrador: coloque agora a minha taça, que eles tinham por costume de dizer que todas aquelas premonições, ou seja, o prognóstico que José tinha, era em função da taça, o poder era da taça. Os egípcios diziam isso. Porque não é possível uma pessoa acertar que haverá 7 anos de fartura e depois 7 anos de fome. Então os egípcios, como eram muito místicos, atribuíam poder à taça de José. E ali então José pega a taça, enquanto eles estavam ali comendo, bebendo, e diz para o seu administrador: olha, depois que você colocar ali as sacolas de trigo, peguem a minha taça e coloquem dentro da sacola de Benjamim. Da sacola de Benjamim. E assim foi feito. E aí quando eles partem, vai a comitiva de José até os irmãos de José, porque eles estão regressando agora para a casa deles, porque eu esqueci de dizer algo. Jacó faz uma declaração muito linda aqui no capítulo 23, no versículo de número 14, que eu quero até ler com vocês. Porque Simeão chega para Jacó e diz para ele: porque a fome vem novamente sobre a terra. Vamos ler o versículo de número 1 do capítulo 43. A fome continuava rigorosa na terra. Assim, quando acabou todo o trigo que os filhos de Jacó tinham trazido do Egito, seu pai lhes disse: voltem e compram um pouco mais de comida para nós. Mas Judá lhe disse: o homem nos advertiu severamente: não voltem à minha presença, a não ser que tragam o seu irmão. Jacó libera Benjamim. E olha só que interessante, irmãos, lá em Gênesis 37, Rúben e Judá estão lá em Gênesis 37. Rúben querendo salvar a pele do menino, mas faz pouco caso. E Judá é aquele que vende o menino, vende José. Fala: mas tá, que lucro teremos? Vamos vender. E vende. Agora, o próprio Rúben também tinha falado no capítulo 42 com Jacó, e Jacó não tinha liberado. E agora vem Judá e fala novamente com Jacó: pai, a gente só vai voltar se o menino for. Senão, não tem o que possamos fazer. Olha a atitude de Jacó. Leiam comigo agora o versículo de número 14. Vamos ler a partir do versículo 13, 43, 13. Peguem também o seu irmão e voltem àquele homem. Jacó está dizendo isso. Que o Deus Todo-Poderoso lhes conceda misericórdia diante daquele homem, para que ele permita que o seu outro irmão e Benjamim voltem com vocês. Quanto a mim, se ficar sem filhos ficarei. Vem cá, Jacó aqui era um homem de fé ou não? Já tinha perdido José, seu predileto. Estava agora com o seu filho caçula, que deveria ter por volta de 19 anos, porque nesse episódio em que a fome apertou sobre o Egito, já tinham se passado 2 anos. O menino Benjamim tinha por volta de 19 anos, que era a lembrança de Raquel, que era a lembrança de José. E agora Simeão estava preso. Ou seja, vocês irão. Vocês foram comprar o trigo e um filho ficou preso e vieram os trigos e a prata. E agora? Será que virá comida e o meu filho ficará? Jacó era um homem que tinha o tesouro nas suas bagagens. Ele acreditava em Deus. Ele dependia de Deus. Ele esperava por Deus. E ele ainda usava palavras dizendo: olha, quem sabe aquele homem tenha misericórdia. Mal sabia ele
que esse homem era o seu próprio filho. Mas voltando aqui ao episódio, então eles vão para o Egito, comem na casa de José, saem da casa de José. E quando eles estão saindo, agora vêm soldados egípcios e param a comitiva e dizem: alguém roubou a taça de adivinhação de José. Como vocês fizeram isso? Foram ingratos, foram bem recebidos, comeram na casa do governador. Ele nunca faz isso para ninguém, poderíamos dizer. E agora vocês, além de ter desfrutado de tudo aquilo, ainda roubam o objeto mais precioso do governador? E ali os seus irmãos, inclusive o próprio Judá. Porque lembram? Rúben tinha pedido para Jacó: deixa o menino ir, Jacó não cedeu. Judá pediu e Jacó cedeu. Agora estava sobre o cuidado de quem? De Judá, o Benjamim. E aí eles dizem: na sacola de quem estiver, esse ficará preso escravo no Egito. E ali o guarda, já sabendo, que estava na sacola ou na bagagem de Benjamim, vai abrindo um por um e deixa Benjamim por último. Olha só a cena, meus irmãos, eu quero imaginar o mal-estar que eles estavam sentindo. Sabe aquela desconfiança que um irmão tem do outro? Deve ter sido você. E de repente ali um por um, de Rúben, Simeão, Levi, Judá, Zebulon, e aí passando por cada um, e de repente faltava 2 irmãos e Benjamim. Abre o do penúltimo e não era ele, sobrou a mochila apenas, a bagagem apenas de Benjamim. E agora Judá, então ele implora, porque descobrem que estava na bagagem de Benjamim. E o que ele faz aqui, meus irmãos? E aqui a gente tem que fazer a leitura, daquela leitura bem contundente, que é de um novo posicionamento, de uma nova atitude. Lembra que eu falei na última mensagem? Deus nos testa, meus irmãos, Deus nos testa. Ele espera de nós atitudes, não é boas intenções. Guardem isso, irmãos, as boas intenções não fazem nada. De boas intenções, como diz o adágio popular, o inferno está cheio. Se eu não tenho atitudes, a minha boa intenção não passa de um pensamento fútil e, quem sabe, de um pensamento que me auto-engana. Porque se eu não tenho atitudes, eu realmente, aquela minha boa intenção, ela não foi concretizada. A minha atitude é a demonstração de que a minha boa intenção realmente foi real, foi de todo o coração. Então, no momento em que descobrem que a taça estava na bagagem de Benjamim, Judá tem uma crise. E Judá agora aqui diz: não escravizem ele, eu me coloco no lugar dele, e não podem, libere o menino. E aqui eu imagino os demais irmãos também desesperados, porque agora o que Jacó iria dizer? E era isso que José queria testar na vida de cada um deles. O que José estava querendo ensiná-los, meus irmãos? José estava ainda testando para ensinar que o maior tesouro estava onde? Na família. O maior tesouro estava na família. Porque no passado, os 10 irmãos, e mesmo Rúben, que tentou salvá-lo, e Judá tentou vendê-lo, ou seja, eles não valorizaram a família. E agora, depois desses testes, desses embates, em que eles ficavam dizendo o que realmente Deus fez conosco, e por que José estava testando, e eu acredito que Moisés, quando registra essa história, estava mostrando que realmente José estava sendo conduzido pelo Espírito Santo, mostrando o seguinte: olha, temos um tesouro em nossas bagagens, e vocês, meus irmãos, se perderam com vocês mesmos, na maldade de vocês, na visão errada de vocês, mas o verdadeiro tesouro está no cuidado da família, porque agora, depois de mais de 20 anos,
Judá se posiciona da forma correta. Porque, de fato, aqui, percebam, irmãos, o que é o tesouro se nós não temos família? O que é conquista se nós não temos lar? O que é igreja se nós não temos rebanho? O que é dom se eu não posso desenvolvê-lo entre vocês? O verdadeiro tesouro está na nossa família, meus irmãos. Muitas vezes a gente fica olhando para as coisas, para os objetos, e esquecemos de que na nossa bagagem, porque a bagagem é importante, nós temos um tesouro que não é a prata ou o ouro. Porque muitos se perdem também nisso, adquirem prata e ouro e acham que já tem tudo. E podem então agora cambiar, negociar, podem comprar o quê? Trigo, podem comprar o que querem, e acham porque agora dão a provisão, já tem tudo. Mas eu te pergunto, o trigo é para quê? Para que serve o trigo? Se não para encher nossa barriga. E para que serve o ouro, a prata e os nossos recursos, se não é para cuidar da nossa família? Percebam, meus irmãos, aqui José estava ensinando em primeiro lugar isso. E Judá, em segundo lugar, que um dia vendeu José, agora Judá estava cuidando de Benjamim. Aleluia, posso ouvir um glória a Deus, meus irmãos? Judá estava dizendo não, já causamos mal no nosso pai no passado. Não, agora eu quero causar bem. Judá no passado vendeu o irmão. E Judá agora no presente está dizendo, eu me coloco no lugar do irmão. Eu me torno escravo em lugar do meu irmão. Deixa esse menino viver. Deixa esse menino viver. Ele não pode viver longe do pai. Eu posso viver preso. Aleluia. Que coisa linda, meus irmãos. O que Judá estava dizendo aqui? Eu causei mal ao meu pai. Eu causei mal ao meu irmão. Eu causei mal a mim mesmo. Judá estava dizendo aqui, eu estou aprendendo um pouco sobre o perdão de Deus. O alto perdão e o perdão do próximo. E aqui o que acontece, irmãos? Em terceiro lugar, todos os 10 irmãos foram provados. Todos eles foram provados. Porque todos eles agora chegam diante de José. E todos eles, de forma uníssona, dizem a José, deixa o menino ir, deixa o menino ir. Nosso pai não merece isso. E aí vem o grande momento. Qual é o grande momento, meus irmãos? Porque, como eu tinha dito há pouco, o primeiro tesouro que temos é a nossa família, meus irmãos. O segundo tesouro que eu poderia dizer que temos é entender o perdão de Deus, o alto perdão e o perdão do próximo. O terceiro tesouro que temos foi a atitude dos 10 irmãos dizendo, erramos, mas queremos agora reescrever uma nova história. Por favor, não deixe o menino ficar. Por favor. A nossa atitude, a atitude dos 10 irmãos de José, estavam sendo pela primeira vez, depois de muitos anos de vida, pelo menos depois de mais de 39 anos, pela primeira vez, uma atitude correta, porque era provavelmente a idade de José, 39 anos. Pela primeira vez, as atitudes deles estavam sendo corretas, dizendo, não deixe o menino. Quero gastar apenas um minuto aqui nesse ponto. Percebam, irmãos, esses 10 irmãos poderiam ter falado, não, pode deixar Benjamim aí, pode deixar. Ele pegou? O problema é dele. Mesmo que ele estivesse dizendo ali, não, meus irmãos, eu não peguei, alguém colocou, não importa, o problema é seu. Sabe aquela máxima que a gente ouve na vida, problema transferido, problema resolvido? Isso é do demônio, viu, meus irmãos? Problema transferido, problema resolvido. Não. Eles não agiram assim. Eles sabiam que o problema era deles também. Porque, aliás, tudo que estava acontecendo aqui, eles tinham culpa no cartório. E pela primeira vez, os 10 estão aqui tendo atitudes, a mesma atitude de José. E é nesse exato momento que José se revela a todos eles.
E no momento que José se revela a todos eles, José chora e José fala para eles: eu sou José. E eu quero acreditar que foi um momento especial, porque enquanto José se comunicava com os seus irmãos, ele falava por intérprete. Eu quero acreditar que naquele momento ele voltou a usar a sua língua natal, sua língua de origem, e se revelou, e chorou, e se abraçou a Benjamim, se abraçou aos seus irmãos. Os seus irmãos ficaram admirados. Nosso irmão, que vendemos como escravo, se torna o homem mais poderoso da terra. Irmãos, eles não infartaram pela misericórdia. Mas aqui, nesse momento, José, mais uma vez, demonstra aquilo, que ele era um curador ferido, mas ele não era um ferido que feria. Ou seja, a vida tinha golpeado, mas ele tinha aprendido, e ele estava dizendo: olha, eu tenho um grande tesouro, que não é ser governador do Egito, são vocês, meus irmãos, são vocês, minha família. E eu quero acreditar que aqui foi o grande momento em que todos eles foram aprovados. Todos eles receberam ali o perdão de José, junto com os abraços, com os choros e com os beijos. E agora ele diz, e mais uma vez, olha só, meus irmãos, guardem isso, ele demonstra, ele tem atitudes. Meu irmão, guarde isso. Talvez você esteja um pouco confuso, porque talvez algumas pessoas te pediram perdão e você não sabe como lidar. Dê tempo, irmãos, dê tempo. O tempo é um grande remédio para ver se a pessoa mudou. E se a pessoa não mudou? Tudo bem, meus irmãos, continue convivendo em paz com cada um que vive ao seu lado. Talvez você não confie mais naquela pessoa, mas aprenda a perdoar, aprenda a estar disposta. Lembra que em uma das minhas mensagens ainda sobre Jacó, falamos sobre a bondade? Sobre os patriarcas, falamos sobre a bondade. O que é a bondade? É uma atitude ativa. Eu provoco situações para ajudar. Lembrem disso, meus irmãos, você não precisa confiar na pessoa, mas ame a pessoa. Se a pessoa realmente mudou, ela te dará provas e o tempo vai unir vocês de volta. Amém, meus irmãos? Posso ouvir amém? É assim, a gente não sabe nem conviver com isso. Hoje o pedido de perdão virou uma situação política. A gente fica dando risadinhas amarelas. Não, meus irmãos. Você perdeu a confiança de alguém, qual o problema? Qual é o problema? Perdeu, perdeu. Como já dizia o ministro Supremo, perdeu, mané, não é? Perdeu. É assim que acontece. Perdeu. A gente tem vezes que tem que saber que alguém nos traiu, nos feriu, e daí? A vida vai parar por causa disso, meus irmãos? O problema não é você ter perdido aquela amizade, ter sido traído. O problema é você querer vingança sobre aquilo. José não tinha desejo de vingança. José tinha atitude de bondade. Vão, busque o meu pai e tragam todos os nossos parentes, porque ainda haverá mais 5 anos de fome sobre a terra. Ou seja, ele está tendo atitude. Aleluia, posso ouvir glórias a Deus? Ele está tendo atitudes, dizendo: vão buscar meu pai, digam para o meu pai, seu filho ainda vive. Aleluia. E agora os irmãos voltam para Canaã, só que diferente da primeira vez que eles chegaram, eles vêm com carruagens, vêm com presentes, vêm com egípcios. E meus irmãos, olha que cena maravilhosa foi essa. E quando eles chegam, Jacó olha aquela grande comitiva, e ali eles dizem: José está vivo. O coração de Jacó, a Bíblia diz, quase para. E no final de tudo, meus irmãos, não pensem vocês que José, inclusive, quando José diz para os seus irmãos: voltem, buscam meu pai, a última recomendação que ele dá: não briguem pelo caminho. Por que ele diz isso? Porque os irmãos eram briguentos, meus irmãos, eram carnais.
E eu deduzo que agora Benjamim, que tinha por volta de 19 anos, e devia estar numa fúria dos irmãos, de imaginar que aquela história que ouviu a vida toda, que uma fera tinha comido seu irmão, ele estava numa indignação, num misto de indignação e de alegria. Ora, eu descubro que meu irmão está vivo, é o governador do Egito, estou muito feliz, mas eu descubro também que os meus irmãos venderam o meu próprio irmão, que agora é o governador do Egito, que perdoa todo mundo. Eu fico imaginando aquele menino em profunda ebulição, mas ele disse, não briguem pelo caminho. Então Benjamim aqui foi bem instruído. E eu acredito que aqueles irmãos, como por exemplo o próprio Rúben, que dizia, eu disse para vocês não fazerem mal para o menino. Eu acredito que aqui, eles iam discutindo, José disse, olha, esqueçam. O que eu quero dizer com isso aqui nesse meu último ponto? Meu irmão, põe uma pedra no passado. Põe uma pedra. Passou, passou. Amém, meus irmãos? É assim, a gente tem atitudes. Pastor, então, eu vou me esquecer? Não, você não vai se esquecer. Mas conviva com liberdade no seu coração. Amém? E aqui, como eu disse, eles chegam no Egito, Jacó fica sabendo que José está vivo, o coração dele quase para. E por último, ele diz, agora paremos. O que importa é o quê? José está vivo. Vamos se encontrar com José. E eu quero ler agora 45, 28, para a gente ir para as conclusões finais. 45, 28. Olha só que texto lindo esse, meus irmãos. Eu fico pensando como que deve ter sido a recepção de Jacó aos seus 10 filhos e sabendo de toda a história, vendo-os cabisbaixos, arrependidos, destruídos. Deus já estava trabalhando no coração deles desde a primeira viagem. Lembra que eu disse? Deus está trabalhando na nossa vida. Ele está trabalhando. Qual vai ser a resposta que a gente vai dar? Somos um ferido que fere e vamos continuar ferindo? Lembre-se, antes de você ferir o próximo, você fere a si mesmo. Ou vai ser um ferido que cura? Eu quero acreditar que Jacó, aqui nesse exato momento, irmãos, Jacó já era uma nova pessoa. Jacó sabia quem eram os filhos que ele tinha. Jacó, quero acreditar que nesse momento olhou assim para os filhos, em que, quem sabe, Rúben tomou a frente e disse, pai, foi isso que aconteceu. Eu, como primogênito, deveria ter impedido e não impedi. E Judá deve ter dito, pai, eu fui pior do que todos eles, porque eu tomei proveito na ruína do meu irmão. Eu desejei vendê-lo para obter lucro com a vida dele. Eu tratei meu irmão pior do que uma praga, porque ele era livre, eu tornei ele escravo e ainda usei o dinheiro da forma que eu achei melhor. E eu quero crer que Israel olhou para cada um deles e fez isso. Amém. Quero orar por vocês, meus filhos. Estou orando para que vocês se convertam. Há tanto tempo. Quem sabe foi o grande momento da conversão deles. Porque, irmãos, Jacó não ficou jogando na cara dos filhos. Guarde isso, meus irmãos. Olha, antes de entrarmos aqui nas minhas conclusões, antes de lermos esse texto, olhos de vocês nos meus olhos. As pessoas são o que elas são. As pessoas são o que elas são. Lembram da cama de Procusto? Que eu mencionei domingo passado? Cuidado com a sua régua de medir. Quem te colocou como juiz sobre todos? Quem te disse que temos razão sobre tudo? As pessoas são o que elas são. O nosso dever é amar a todos, até os nossos inimigos, e perdoar a todos, até os nossos inimigos. As pessoas são como elas são.
Não é porque você fez a vontade do outro que ele vai mudar e se tornar como você deseja. Ele é o que ele é. O grande problema nosso é esse, que a gente tenta fazer com que o outro se torne a nossa semelhança. E aí a gente sofre com isso, porque ninguém vira igual a nós, nem os seus filhos se tornarão como você. E podem ver que geralmente os filhos puxam algumas coisas dos pais, mas eles melhoram nos nossos defeitos. E é Deus nos testando mesmo. Porque quando a gente vê um filho que puxa um defeito nosso e ainda ele aprimora o defeito, você fala, pelo amor de Deus, como isso é horroroso. Como isso é trágico. Não é assim? Ou seja, meus irmãos, não esperem do outro perfeição. Espere amar o outro até o último dia da sua vida e da minha. Amém, meus irmãos? E amar é escolha, perdoar é escolha. Respeite as pessoas como elas são, porque nós somos únicos. Nós somos um tesouro de Deus, que estamos sendo lapidados na caminhada. E se a pessoa não te der ouvido, também não tente mudá-la na unha. E aqui, vamos lá, para os obreiros da igreja que muitas vezes falam, pastor, o senhor devia fazer isso, pastor, o senhor devia fazer aquilo. Meus irmãos, a igreja não é minha. Eu não tenho uma igreja, eu cuido de uma igreja e sou cuidado pela igreja. Estamos todos num processo. Eu oriento vocês na palavra e tento ser o exemplo na palavra. E tento pegar a minha mão e falar, venha comigo, meus irmãos. Mas eu não posso te obrigar a fazer o que eu penso ou faço. E por isso eu deixo com que os irmãos vivam aquilo que nós chamamos de lei da semeadura, porque aquilo que plantamos, colhemos. Quem vai te abençoar é Deus, quem vai te puxar as orelhas é Deus. Amém, meus irmãos? E aqui Jacó, naquele momento em que ora por todos eles, diz assim, vou orar por vocês, deduzo, tá, meus irmãos? E ali, por último, enquanto eles estão querendo buscar as suas razões, no versículo de número 28 do capítulo 45, vamos ler juntos? Israel diz, percebam que não foi Jacó que disse, foi Israel, aquele que tinha se encontrado com Deus. Basta, meu filho José ainda está vivo, irei vê-lo antes que eu morra. Posso ouvir glórias a Deus? Chega, não interessa. Passado fica no passado. Amém, igreja? Amém, igreja? Passado fica no passado. Ou seja, vamos seguir. Você vai ter amnésia? Claro que não. Mas lembre-se disso, nosso dever é o que? Amar, é perdoar. Nosso dever é esse diante de Deus. E José, ele vai também dizer algo maravilhoso no capítulo 45, versículo 8. Abra comigo no versículo 8, voltando um pouquinho. Quando os seus irmãos estão ali dialogando com ele, olha o que ele diz. Vamos ler a partir do versículo 7. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. O que José estava dizendo? Lembra do paradoxo de Manassés? Ele estava dizendo, meus irmãos, não foi vocês não. Não, vocês não podem acabar com a minha vida. Vocês não têm esse poder não. Também não foi o diabo não. Foi Deus que me trouxe para cá. Deus me mandou antes. Ele me preparou na casa de Potifar, Ele me preparou no cárcere, e aqui estou para salvar todos os povos, inclusive a nossa nação, porque nós somos o quê? Nós somos os eleitos de Deus na terra. Aleluia! Ele estava dizendo, olha, a vida me golpeou, a vida me surrou, vocês fizeram-se, mas não foi vocês não, foi Deus. Meus irmãos, creia que nada na sua vida acontece que Deus não tenha a última palavra. Tudo acontece pela permissão de Deus. E olha, presta bastante atenção, hein?
Você que fica dizendo que o outro acaba com você, que é o marido, que é a esposa, que é o pastor, que é a igreja, que é o Brasil. Não, ninguém pode destruir a sua vida. Nem o diabo, porque a sua vida está nas mãos de Deus. Amém, meus irmãos? O único que pode acabar com a sua vida é você mesmo. É você mesmo com as suas, talvez, truculências e ignorâncias. Por escolher errado, por escolher não amar, não perdoar. Porque, meus irmãos, nem o diabo pode nos destruir. Por quê? Porque estamos nas mãos de Deus. E o que o diabo pode fazer se ele está debaixo do estrado dos nossos pés? Amém, meus irmãos? Pastor, e dos ímpios? Meu irmão, quem cuida dos ímpios? Você acha que é o diabo que cuida dos ímpios? Se o diabo pudesse, ele matava todo mundo agora, meus irmãos. Quem é que faz chover sobre justos e injustos? É Deus. Deus cuida de todas as pessoas. Amém, meus irmãos? José está dizendo aqui, meus irmãos, aprendam comigo. Foi Deus quem cuidou de mim. Foi Deus quem me trouxe para cá. É Deus quem está cuidando da minha vida. E eu vou cuidar de vocês para sempre. Aleluias. E eu quero concluir agora falando isso. José se mantém nessa postura. Jacó vai para o Egito. Jacó agora se encontra com ele. Jacó vive mais 17 anos no Egito. E assim Jacó morre. E quando Jacó morre, os seus irmãos ficaram com medo. Agora que papai morreu, a fúria de José virá sobre nós. Que fúria! Que fúria! Olha como eles ainda eram pequenos. Eu quero acreditar que, quem sabe, alguns deles ainda não tinham se convertido ainda, porque eles foram cuidados por José. Ora, como poderia agora José aniquilá-los? Percebam, irmãos, a projeção. Se eles eram maus, eles achavam que o outro era mau. Tome muito cuidado com isso, meus irmãos. Muitas vezes o problema não é do outro, o problema é da projeção de você mesmo, que você causa sobre o outro. É você. Esse é o problema, está em você. Porque quando Jacó morre, eles disseram, agora o José vai nos matar. Aí ele diz, meus irmãos, eu estou cuidando de vocês, seus Beelzebu, com todo respeito, seus gadareno, atribulado, eu não estou cuidando, estou amando. E olha, me fazem uma promessa, quando voltarmos para a nossa terra, levam os meus ossos. E assim, termina. Concluindo aqui, meus irmãos, temos um tesouro dentro de nós. E eu quero concluir aqui com a palma de uma mão, que eu aprendi isso com o pastor Edson Rebustini e nunca mais me esqueci. Olha só, quais são os grandes tesouros da nossa vida, meus irmãos? Quais são os grandes tesouros da nossa vida? Porque eu queria também ler 2 Coríntios 4:7. 2 Coríntios 4:7. Olha só o que diz. 2 Coríntios 4:7. Mas temos esse tesouro em vaso de barro, para mostrar que o poder que tudo excede provém de Deus e não de nós. Qual é o tesouro que habita em você? Antes de ser você mesmo. Quem é o grande tesouro que habita dentro de você? O Espírito Santo de Deus, é o próprio Deus. Então, na palma de uma mão, deixa eu ensinar aqui para vocês. Lembra que o título da minha mensagem é Tesouro em Bagagens? Você tem tesouro para comprar bagagens, para alimentar o teu povo. Mas o tesouro não é o ouro. O tesouro também não é a bagagem. O tesouro é a sua família. Mas antes de ser a família, o que José está ensinando aqui para todos nós? Qual era o maior tesouro dele? Antes da sua própria família, era Deus. Aprendi com o Edson Rebustini isso daqui na palma de uma mão. As coisas mais importantes da nossa vida. Faça isso todas as vezes que você estiver em conflito. Em primeiro lugar na sua vida é Deus, sobretudo. Deus sobre tudo. Deus era o maior tesouro de José? Sim. A palavra de Deus estava na frente de tudo? Estava. Ele tinha atitudes corretas? Tinha. Ele não era escravo do seu ego. Ele fazia o que era importante. Deus. Segundo lugar, família. Aleluia. Ele poderia ter ficado no Egito, poderia ter dado comida e falado, vão para lá, seus miseráveis, seus ingratos, vendedor de irmão, seus gadarenos, não é? Ele fez isso? Não. Por quê? Porque ele era daquele povo. Percebam, meus irmãos, primeiro lugar na nossa vida é Deus, segundo lugar a nossa família. Guardem isso, a família cuida da família. A igreja é o quê? É a família
de Deus. Amém, meus irmãos? A igreja começa em casa, mas ela se estende aqui. Terceiro lugar, meus irmãos. Qual é um dos grandes tesouros da nossa vida? Em terceiro lugar, o trabalho. Porque tendo Deus, tendo uma família, a gente precisa o quê? Trabalhar. Por quê? Porque para a gente cuidar da família. Agora, pastor, o trabalho não deve estar acima da família? Claro que não. Que adianta? É a mesma coisa você ter prata e ouro e bagagens, mas não ter para quem levar. Não é? Então, o trabalho. E aqui a gente abre um parênteses para estudos, porque o estudo vai te dar um excelente trabalho. Quarto lugar de prioridade, ministério. Opa, pastor, espera aí. Agora confundiu tudo. O senhor não disse que Deus está em primeiro lugar? É. E o ministério, por que está em quarto lugar? Porque, meus irmãos, se você não tem um trabalho, para que você vai ter um ministério? Como você vai cuidar da sua família? Ministério, presta bastante atenção, viu, meus irmãos? Ministério é para quem tem trabalho. O pastor, o trabalho dele é o ministério dele, o ministério é o trabalho, mas mesmo assim, em alguns momentos, o pastor tem que priorizar a família do que o trabalho. Ou seja, o trabalho, para a gente cuidar da família. E quinto lugar de tesouro, quais são? As demais coisas. Diversão, lazer. Porque primeiro fazemos a obrigação, depois a diversão. José não era uma pessoa que vivia sendo escravo da sua vontade. Ele era alguém que amava o dever, amava a disciplina. Ele era obstinado nisso. E eu quero orar com vocês agora, meus irmãos. Por quê? Porque Deus quer nos ensinar que quando amamos e perdoamos, há um tesouro na nossa bagagem. Eu te pergunto, e aí, tem cuidado do seu tesouro? Que é Deus, a tua família, o teu trabalho, o teu ministério e as demais coisas? Você tem cuidado? Vamos orar? E eu te pergunto, você tem sido um ferido que cura ou um ferido que fere? Qual tem sido a sua escolha? José nos ensina nessa manhã que podemos escolher e escolher muito bem. Amém, meus irmãos? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Pai, por essas mensagens de José. E nos ajuda, Senhor, a lembrarmos que temos um tesouro na nossa vida. E temos um tesouro em nossas bagagens o tempo todo. E esse grande tesouro, em primeiro lugar, é o Senhor. E depois é a nossa família, é o nosso trabalho, é o nosso ministério e as demais coisas. Ó Deus, continua falando pelo poder do Teu Santo Espírito aos nossos corações e nos abençoando grandemente nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Eu deixo essa mensagem ao coração dos meus irmãos e das minhas irmãs, e mais uma vez digo, feliz Dia das Mães às minhas irmãs. Amém?